A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Mês de missões, conversando um pouquinho sobre o propósito da igreja, sobre a missão que o Cristo traz para aqueles que são chamados para serem filhos. E nesse novo dia de devocional, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar essa leitura na primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar essa leitura na carta aos Gálatas, no capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós, outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra. Nós lemos aqui algumas dos inícios das cartas de Paulo. Paulo escreveu muitas cartas, nós não lemos todas, mas em todas as cartas de Paulo, ele inicia dessa forma: Paulo, servo do Cristo Jesus. Paulo e mais alguém, mais servos do Cristo Jesus, chamados por Jesus, pela graça de Jesus. Esse início, essa primeira colocação, ela é muito importante para a gente entender missões. Porque quando Paulo se comunica com essas igrejas, ele está realizando missões. Ele está falando com pessoas que estão em outros lugares. Aqui ele conversa com igrejas, pessoas que já conhecem o Cristo. Mas ele também realiza missões porque missões, como nós já vimos, é um processo em que Jesus fala para nós ensinarmos, fala para nós batizarmos. Então é muito maior do que simplesmente falar, aceita Jesus, a pessoa faz uma oração e o trabalho acaba. E quando Paulo vai começar a conversar, sempre que ele vai voltar a conversar, então nós temos Coríntios 1, Coríntios 2, nós temos várias cartas que elas não têm somente uma parte, mas sempre que ele inicia a conversa, ele inicia dessa forma: eu, Paulo, chamado por Jesus. Por que isso? Porque essa necessidade sempre é reafirmar isso. Para que não aconteça de alguém em algum momento acreditar que Paulo está falando algo, que Paulo está agindo da parte dele mesmo. E isso é importante quando nós pensamos em missões. Não é você que fala, não é você que age, não é você que vai ter uma boa oratória, as pessoas não vão te ouvir porque você fala bem, porque você estudou muito. Eu falo porque o Senhor Jesus Cristo me chamou em graça. Não falo porque sou melhor, não falo porque sou maior. E Paulo sempre repete isso, e nós deveríamos repetir isso sempre. Quantas vezes nós, ao longo dos anos em que nós crescemos com fé, crescemos na igreja, nós nos esquecemos desse detalhe. Começamos a tomar decisões sozinhos.
essa ação de sempre começar dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou remido pela graça, eu sou chamado por Jesus, eu não estou aqui por homens, eu não estou aqui por minha capacidade, eu estou aqui pelo Cristo. Esse lembrete de Paulo é para sempre ter a humildade de falar: eu não sou maior do que aqueles que eu estou conversando. Nós precisamos ter essa consciência. Eu falo, eu faço missões, eu estou realizando a obra, mas eu faço tudo isso porque o Senhor Jesus me deu a graça para servir a Ele. Que o Senhor sempre mantenha essa humildade no meu e no seu coração, para que nós possamos caminhar pela essa terra, realizar a obra dele, ver as coisas dando certo, mas lembrando, foi o Senhor que me chamou, eu realizo a obra dele. Que Deus te abençoe e firme isso no seu coração.